Estamos de volta com o 27 segundos. A partir de agora eu começo a entrevista com o Dr. Rodolfo Alves, ele que é o procurador da República aqui na Paraíba, um dos procuradores da República na Paraíba e o representante do Ministério Público Federal no Tribunal Regional Eleitoral, que está acompanhando de perto todas essas questões relacionadas às eleições estaduais, isso desde o primeiro turno, desde as convenções partidárias que ele vem atuando. Boa noite, doutor Rodolfo. Prazer tê-lo aqui novamente no 27 segundos. Boa noite aos ouvintes. Muito trabalho ou diminuiu esse acúmulo, esse volume de ações que o Ministério Público julga, esses pedidos de ações que o Ministério Público julga nas eleições? Não diminuiu. Na realidade, o Ministério Público trabalha desde antes do início do período eleitoral. Nos preparamos para o registro das candidaturas, acompanhamos toda essa fase de propaganda eleitoral, tanto antecipada como a propaganda já no período eleitoral. E temos também, ao lado disso, instrução de alguns procedimentos sobre outros fatos diversos da propaganda eleitoral. Então, nesta temática, eu acho que a campanha ela se repete, uma sistemática comum às eleições estaduais do nosso estado, eleições bastante acirradas, com a apresentação de muita demanda judicial, nesse primeiro momento já nessa parte de propaganda. E no segundo momento, quando passar o pleito eleitoral, aí virá o rescaldo daquilo que o Ministério Público vem instruindo em relação a outros ilícitos eleitorais. Quer dizer, a eleição em si, a votação tem prazo determinado. Nós estamos a 5 dias da decisão do segundo turno, mas o trabalho do Ministério continua. Continua e com mais vigor ainda, porque a gente, antes da eleição, a gente é premido pelos prazos da legislação eleitoral e nós temos prazos bastante exíguos para apresentar as nossas manifestações nos diversos processos que passam e que dizem respeito ao processo eleitoral, à própria eleição e ao voto. E ao lado disso a gente continua trabalhando, acompanhando essas denúncias que têm surgido tanto na imprensa como denúncias que são levadas ao nosso conhecimento por parte de cidadãos e outras que também diante de alguns cenários que nós instauramos e estamos instruindo nesses procedimentos para posteriormente concluirmos se ocorreu ou não, por exemplo, a existência de alguma conduta vedada ou mesmo a prática de abuso de poder econômico ou político por parte de alguns dos candidatos. Certo. Em relação à propaganda eleitoral que é feita de forma ilegal, isso diminuiu no segundo turno? Ou já que são apenas 2 candidatos, teoricamente daria menos trabalho? A propaganda ela diminuiu em alguns aspectos e recrudesceu em outros. Ela diminuiu na propaganda de rua, que não tivemos tantos problemas como ocorreram no primeiro turno, até mesmo pela quantidade de candidatos, de candidaturas apresentadas no primeiro turno, mas no segundo turno ela recrudesceu, principalmente nos debates políticos e na propaganda político-eleitoral, onde o debate caiu um pouco de qualidade, partiu-se para algumas agressões, tanto que, de maneira até inédita nessa eleição, o tribunal passou a deferir alguns pedidos de direito de resposta, de alguma suspensão de propagandas que vinham sendo veiculadas, justamente porque esse acirramento da campanha no segundo turno trouxe com isso também uma perda na qualidade do debate que vinha sendo apresentado no primeiro turno. Certo. Não há como fazer censura prévia, né? Não, censura prévia, a Justiça Eleitoral não trabalha com essa perspectiva, o Ministério Público Eleitoral não trabalha com essa perspectiva. Existem algumas situações em que já postada, já praticada a ilegalidade, que existe uma perspectiva de proibição da reprodução dessa ilegalidade, mas não de se fazer qualquer tipo de censura prévia, porque toda a propaganda, tudo que é realizado pelos candidatos é feito sob a sua responsabilidade, entregue diretamente aos entes de comunicação social que fazem a retransmissão. Então, o Ministério Público Eleitoral nem a Justiça tem qualquer contato com isso. Apenas quando é veiculado é que existe sim aí uma avaliação daquilo que é feito e por parte de provocação dos próprios candidatos ou do próprio Ministério Público é que algumas dessas questões elas são levadas à discussão na Justiça e acabam sendo proibida a sua nova veiculação. Você quer muito trabalho para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral como um todo, mas na internet há uma guerrilha constante. A militância dos dois lados trocam farpas, acusações pesadíssimas, resvala inclusive para o lado pessoal.
O Ministério Público Federal está atento a isso? E outra, passadas as eleições, também vai atrás dos autores ou encerrado esse período cessa? Encerrado o período da eleição, cessa qualquer possibilidade de ajuizamento de questão relacionada a reflexo eleitoral da conduta. O que pode persistir ainda depois da eleição é caso tenha ocorrido algum crime contra a honra, por exemplo, esse crime, tanto principalmente a pessoa ofendida, ela poderá perseguir na justiça a eventual repercussão criminal dessa conduta, mas no aspecto eleitoral não. Em relação ao mundo e à própria dinâmica da internet, se torna praticamente impossível qualquer instituição fazer esse acompanhamento diuturno e, na realidade, o que nós temos na internet é um ambiente onde deve prevalecer a liberdade de expressão. Agora, cada um tem que ter consciência de que a sua livre manifestação pode, eventualmente, trazer algum prejuízo em favor de um candidato ou de um outro particular, e isso pode ter, sim, consequências, tanto no aspecto eleitoral como no aspecto civil ou criminal. Mas isso não é uma dinâmica que a gente procura acompanhar diuturnamente, apenas quando alguns fatos, por exemplo, a divulgação de pesquisas de maneira fraudulenta, como ocorreram alguns casos, quer dizer que tem um efeito mais deletério na eleição e nos chega ao conhecimento, é uma prática irregular e houve o ajuizamento e, consequentemente, condenação em multas até pesadas de alguns particulares que insistiram nessa temática. Quer dizer, a justiça foi considerada, a pesquisa foi considerada ilegal, ilícita pela Justiça Eleitoral, com o parecer também no mesmo sentido do Ministério Público Federal, se uma pessoa, mesmo em suas redes sociais privadas, ela continuar repercutindo essa pesquisa, ela pode ser punida. Isto, a pesquisa, ela para ser publicada, ela precisa ter os seus dados previamente registrados na Justiça Eleitoral. Se não ocorrer esse prévio registro, ou mesmo se essa pesquisa for criada de maneira fraudulenta, digamos assim, ou mesmo uma invenção, uma brincadeira, às vezes como ocorreu, ou se alega que ocorreu uma brincadeira de mau gosto, e isso sim tem repercussão, porque a divulgação de pesquisa nesses termos constitui infração eleitoral e, dependendo do tipo da conduta, constitui inclusive crime a divulgação de pesquisa fraudulenta. Bom, nessa reta final de campanha, nesses últimos dias, nós temos visto também que a militância dos dois candidatos aproveitam para divulgar vídeos, vídeos sem autorias, mas com denúncias de que compra de voto, de que estavam fazendo coisas ilegais, candidato, lideranças políticas do interior. Nesse tipo de situação, o Ministério Público Federal age por conta própria, vai atrás dessa denúncia ou tem que ser provocado? Toda denúncia a gente procura e tem possibilidade de agir por conta própria. Agora, dificilmente a gente consegue acompanhar a profusão de denúncias que chegam, que são levadas ao conhecimento, tornadas públicas, principalmente nas redes sociais, nos chats de comunicação instantânea, como o WhatsApp. Então, dificilmente a gente consegue sequer tomar conhecimento desse tipo de situação. Tomando conhecimento, certamente o procedimento ele será instaurado. Agora, toda essa dinâmica ela traz uma dificuldade muito maior na apreciação. Por quê? Não é só o vídeo, não é só o áudio que seja ou será suficiente para apontar e demonstrar uma irregularidade eleitoral. Existe toda uma dinâmica que a gente tem que montar e reproduzir esses fatos num processo ou numa investigação para que dê o mínimo de suporte para a propositura de uma ação e posterior condenação. Então, o áudio ele não é descartável, mas ele é um dos elementos de prova. Então, a gente precisa avançar com outros elementos, com prova testemunhal, e até mesmo delimitação de onde ocorreu aquele fato, às vezes delimitação e termos a certeza também de que não se trata de uma montagem, de um vídeo montado, então a gente precisa ter uma avaliação pericial desse vídeo. Então, dependendo das circunstâncias, são vários outros aspectos que a gente tem que levar em consideração. Né? Um conjunto probatório que a gente precisa montar para justamente chegarmos a uma conclusão inicial, se ocorreu ou não. O que nós vislumbramos muito em toda a campanha é a existência, como eu digo, essa profusão de denúncias, um denuncismo que faz parte do processo democrático. As pessoas têm que fiscalizar mesmo a atuação dos diversos candidatos. Agora, eles têm que ter conhecimento e têm que ter a percepção que o só fato de se denunciar, de se levar a público determinada questão ou determinado fato, não é suficiente sequer para a propositura de uma ação.
Então, às vezes, a apresentação de uma denúncia formal, de uma representação ao Ministério Público, encaminhando elementos de prova ou indicando a possível ocorrência de determinado fato, ele permite que o Ministério Público se cerque de todas as garantias, todas as precauções possíveis para a obtenção da prova na melhor qualidade possível, justamente para que essa prova seja posteriormente utilizada numa ação. Então, não adianta continuar essa profusão denúncias que, infelizmente, é utilizado muito mais como forma de denegrir determinada candidatura do que até mesmo se buscar a condenação ou se buscar a punição de algum envolvido. Ele serve muito mais, esse denuncismo, às vezes, para execrar publicamente a situação, de uma maneira a ter um determinado ganho político, do que com o próprio objetivo de que aquilo seja levado à justiça, por exemplo. Certo. Deixa eu registrar aqui a audiência do Paulo Neto, o Magno JP, que está aqui, o Eri Dantas também nos acompanhando, o Zé Luiz Mineiro, que eu já citei, lá de São Mamede, está nos assistindo pela internet, o Vanderlan Ribeiro também está nos acompanhando, o Carlos Roberto, o Adriano Silva, o Márcio Cavalcante, a nossa colega Iris Porto, que é lá da assessoria do Ministério Público Federal, e a Adriana Rodrigues também está nos acompanhando, assistindo a entrevista aqui do Procurador Regional Eleitoral da Paraíba, Dr. Rodolfo Alves, que é o representante do Ministério Público Federal na Justiça Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Dr. Rodolfo, nós vimos no debate da Correio, debate da TV Correio, e certamente se o senhor não teve a oportunidade de assistir, pelo menos tomou conhecimento, de que foi um debate áspero, né? Um debate onde as acusações, as denúncias, né, prevaleceram sobre as propostas dos dois candidatos. As denúncias feitas nos debates, elas ficam ali nos debates? Não, aquilo que é acompanhado nos debates que existe de denúncia e que a gente entende que tem uma pertinência eleitoral, nós instauramos procedimentos para tanto. Ocorreu recentemente a divulgação de uma propaganda de determinada candidatura que denunciou o uso da máquina estatal, e nós utilizamos aquilo que foi apresentado no programa, veiculado no programa eleitoral, para instruir e instaurar um procedimento para apurar aquele fato, né? Então, o que é trazido nesses debates também serve. Agora, uma coisa é alguma irregularidade, algum apontamento de prática ilícita do gestor, por exemplo, mas que não tem conotação eleitoral, e outra é quando esse mesmo fato ele tem alguma conotação eleitoral. Então, nem sempre tudo, embora trazido no debate eleitoral, ele tem esse aspecto de afetar a eleição, ele tem esse aspecto de ter essa repercussão eleitoral, de maneira a atrair a atribuição do Ministério Público Eleitoral para atuar no caso. Muitas vezes é a atribuição do próprio Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, a depender da temática que for levada ao conhecimento. Certo. Na visão do Ministério Público Federal, é necessária mesmo a convocação de tropas federais para esses municípios do interior, Campina Grande, Pombal, Patos? A campanha no segundo turno está tão rígida assim no interior? Nós procuramos agir com base numa precaução. O Ministério Público Eleitoral se manifestou favoravelmente a todos os pleitos que foram formulados, já em relação à Campina, desde o primeiro turno, por conta do próprio histórico da cidade, onde a presença das tropas federais parece que se tornou uma constante, justamente por conta do acirramento da campanha e da política naquele município. Em relação a Patos e a Pombal, ocorreram alguns fatos isolados, mas que, para evitar qualquer tipo de questionamento ou de apontamento quanto à ausência de acompanhamento das forças de segurança pública e para garantir total isenção na atuação dessas forças de segurança, é que se concordou de maneira preventiva, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, pela aceitação do pedido de convocação das tropas federais, que ao final é decidido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então é mais por um critério de precaução, para evitar que ocorra algo naquelas localidades e o que a Justiça não tenha se precavido ou tomado a devida cautela, justamente para garantir um pleito de maneira mais tranquila possível. A presença do Exército na rua não significa uma afetação à democracia, não significa uma agressão ao regime democrático, mas vem naquela circunstância de suprir ou de unir forças com todos os órgãos de segurança que estão envolvidos no planejamento das eleições, justamente para que o eleitor ele possa sair de maneira tranquila, retornar de maneira tranquila e possa exercer em toda a sua plenitude o exercício do direito de voto. No primeiro turno, doutor Rodolfo, nós tivemos também
alguns flagrantes de candidatos, lideranças políticas que foram pegos com material de campanha que supostamente seriam distribuídos para eleitores, inclusive em plena madrugada do dia da eleição. O Ministério Público tomou conhecimento desses fatos, instaurou procedimento também? O Ministério Público acompanha toda essa temática desde os dias que antecedem ao dia do pleito. Nós desde o início do processo eleitoral, o Ministério Público está ao lado do Tribunal Regional Eleitoral na formatação e no delineamento do plano de segurança para as eleições. É um plano que foi muito bem feito e de maneira a reforçar a presença das forças de segurança nos diversos rincões do nosso estado. E esse trabalho ele refletiu justamente nos dias que antecedeu ao pleito eleitoral no primeiro turno, porque houve um deslocamento do maior número de tropas locais da Polícia Militar, reforço nas delegacias de Polícia Civil, um reforço também por equipes da Polícia Federal, que estiveram localizadas em diversos municípios do Estado, com vista a dar uma maior abrangência à atuação da Polícia Federal, e certamente isso foi o que deu causa ou permitiu esse tipo de flagrante, esse tipo de identificação dessas condutas, que infelizmente a gente vê como uma prática ainda corrente pelos denúncias que chegam em pleno 2014. Em pleno 2014, essas coisas ainda continuam a ocorrer, o que entristece um pouco o processo democrático, mas a orientação que nós temos dado junto aos promotores eleitorais é que eles continuem e redobrem a atenção. Os promotores recebem também apoio de outros promotores nesses dias que antecedem, como os juízes eleitorais também recebem o auxílio de alguns juízes eleitorais para reforçar a atuação, a presença do Estado em algumas zonas eleitorais compostas por vários municípios, por exemplo. Então, isso é o que permite ou permitiu essa atuação integrada entre Força de Segurança Pública, entre Ministério Público Eleitoral por intermédio dos promotores eleitorais e também os juízes eleitorais. Foi assim em Campina Grande e foi assim em outros municípios. A gente acompanhou de perto, tem um contato muito próximo com os promotores e tudo aquilo que estava ocorrendo, a gente era informado justamente para orientar na melhor forma de agir, sempre confiando no trabalho isento dos nossos colegas na primeira instância, e isso certamente deu causa à instauração de inquéritos policiais em todas aquelas condutas que foram noticiadas na imprensa. Esses inquéritos vão seguir o trâmite normal e a gente tem pedido justamente aos promotores uma atenção especial e também à Polícia Federal nesses casos, para que eles consigam o mais rápido possível encerrar essa investigação, até mesmo para permitir que o Ministério Público Eleitoral, junto ao Tribunal, a gente possa ingressar com outras ações relacionadas não só ao aspecto criminal, mas principalmente ao aspecto eleitoral, que é justamente uma ação específica por captação ilícita de sufrágio, que pode gerar aplicação de multa ou comprometer o mandato eventualmente de quem tenha sido eleito. Ok. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos. Vamos continuar conversando com o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Rodolfo Alves, que é o representante do Ministério Público Federal no TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Fique ligado, voltamos em seguida. Rapidinho o intervalo.